Não sou pai nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje vamos seguir com a carta de Éfesos, uma carta que é uma das mais profundas e bem estruturadas do Novo Testamento. Paulo escreve da prisão, não para resolver uma crise, mas para revelar o propósito eterno de Deus, unir tudo em Cristo. Aqui ele fala de identidade, graça, igreja, relacionamento, batalha espiritual e mostra como viver de forma digna quem foi escolhido desde antes da fundação do mundo. E aí, a gente começa ali com o capítulo 1, onde Paulo começa exaltando a obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que nós fomos escolhidos antes da criação, adotados como filhos por meio de Jesus e selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança. Tudo isso para o louvor e para a glória de Deus. E depois Paulo ora pelos cristãos, pedindo que Deus lhes dê sabedoria e revelação, que conheçam a esperança da vocação, a riqueza da herança e o poder que ressuscitou Cristo. Poder este que está acima de todo nome, em todo tempo, e que foi colocado como cabeça sobre a igreja, que é o seu corpo. Depois a gente tem no capítulo 2, Paulo lembrando que todos nós estávamos mortos em nossos pecados, andando segundo o curso desse mundo. Mas Deus, rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo. E pela graça somos salvos, por meio da fé. Não vem de nós mesmos, mas sim um dom de Deus, não por nossas obras, para que ninguém se glorie e se ache bonzão. Não, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão. Paulo diz que antes os gentios, aqueles que são os não-judeus, nós, todo mundo aí que não é judeu, estava longe, sem aliança, sem esperança, sem Deus. Mas agora, pelo sangue de Cristo, nós somos aproximados, somos todos iguais. Ele é a nossa paz, ele derrubou o muro de separação que havia entre os judeus e os gentios, criando um novo povo. E todos nós estamos sendo edificados como templo santo do Senhor. Depois a gente tem capítulo 3, onde Paulo fala que recebeu a missão de revelar esse mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. Ele diz que se considera o menor de todos, mas recebeu graça para anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, e que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é revelada até os poderes celestiais. Paulo encerra ainda com uma oração poderosa, pedindo que Cristo habite no coração dos irmãos pela fé, que sejam fortalecidos no íntimo, que conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele declara: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A ele seja dada a glória. Depois a gente tem no capítulo 4, Paulo mudando o tom e começando a parte prática da carta. Ele diz: vivam de modo digno da vocação que receberam. Tenham humildade, mansidão, paciência, unidade. É um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só Senhor. Cristo deu dons às igrejas. Ele fala: apóstolos, tem profeta, tem evangelista, tem pastor, tem mestre, para que os santos sejam equipados e amadureçam. Paulo diz ainda que precisamos abandonar o velho homem corrompido por desejos enganosos e nos revestir do novo homem criado segundo Deus. Ele fala ainda sobre abandonar a mentira, a ira sem controle, o roubo, a palavra torpe falada de qualquer jeito, e diz: não entristeçam o Espírito Santo, com quem vocês foram selados para o dia da redenção. Depois a gente tem no capítulo 5, Paulo dizendo: sejam imitadores de Cristo, como filhos amados, e vivam em amor, como Cristo nos amou. Imitem a Cristo. E ele chama o povo a se afastar da imoralidade, da cobiça, da impureza e das palavras torpes. Ele diz ainda que essas coisas nem deviam ser mencionadas entre os santos. Ao invés disso, sejam cheios do Espírito Santo, falem entre si com salmos e hinos, deem graça sempre. E a partir daí, ele entra na estrutura dos relacionamentos. Ele fala da submissão mútua no temor de Cristo. Fala: esposas, respeitem seus maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E mostra que o casamento é um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Depois temos aí, por fim, capítulo 6, onde Paulo continua com instruções práticas. Ele fala assim: filhos devem obedecer aos pais. Pais também não devem ficar provocando os filhos para que eles fiquem nervosos, tenham ira. E servos devem servir com sinceridade, como ao Senhor. Sirvam, trabalhem para os seus patrões como se estivessem trabalhando para o Senhor. E senhores, também tratem os seus servos com justiça, sabendo que todos têm um Senhor lá no céu. Não é você que é o Senhor, não, o Senhor é Ele. E então ele encerra com a armadura de Deus. Ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra forças espirituais. Isso é muito forte, porque às vezes a gente está passando por uma situação, a gente fica com raiva de uma pessoa e a luta não é contra aquela pessoa, a gente não tem que querer arrebentar ela, matar ela, é contra demônios que estão agindo na região celestiais. Quando a gente tem esse entendimento, nós vamos lutar espiritualmente, não na força do braço.
né? E ele fala, resistam firmes com a armadura completa, cinturão da verdade, couraça da justiça, evangelho da paz nos seus pés, escudo da fé, capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele vai dando vários elementos pra gente, é muito interessante você pegar e ler, viu? Águia, dá mole não, lê também, não fica só no vídeo não, que por mais que eu tente trazer o máximo para vocês aqui, nunca é tão profundo quanto você pegar lá e ler, tá bom? E no final, ele termina pedindo oração para que possa continuar pregando com ousadia, né? E declara paz, amor com fé e graça a todos aqueles que amam Jesus com sinceridade. Duas coisas para a gente guardar aí desse livro. Em Cristo fomos escolhidos, perdoados, unidos e capacitados. E 2, a nossa intimidade vem da graça, vem da fé, e isso muda tudo. Por fim, convido você a orar aqui comigo. Vamos levantar um clamor hoje pela sua família? Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero orar pela minha família, pela família de cada pessoa que está agora assistindo esse vídeo, Pai. Visita cada um, Pai. Visita os pais, os avós, irmãos, irmãs, filhos, tias, primos. Vai visitando a vizinhança também, que o amor de Deus, a graça chegue a todos. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Tamo junto. Amanhã temos aqui também, né, 4 capítulos de uma vez, que é o livro de Filipenses inteiro. Deus te abençoe. Compartilhe e chama mais alguém.